João 6, versos 38 e 39. O texto diz assim: Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém. Amém. Esse é o texto para a nossa vida. Há um tempo atrás, eu e Letícia saímos, a gente teve uma noite, assim, para a gente curtir um ao outro. Eu lembro que a Manu tinha nascido há poucos meses, a gente ainda estava naquele período da vida de adaptação, de ajuste, a gente estava exausto. Eu não lembro se foi, eu ia perguntar hoje para a Lê, esqueci de perguntar para ela, mas eu não lembro se foi no dia do nosso casamento, a gente estava comemorando aniversário de casamento, ou se foi só uma saída que a gente ganhou numa noite. Eu lembro que a gente saiu para comer em algum lugar, para a gente ter um momento só eu e ela, a gente precisava daquele momento. E eu lembro que a gente procurou alguns restaurantes, alguns lugares estavam meio cheios assim, e a gente acabou indo no Mama Jama, ali em Caraí. E eu lembro que a gente chegou lá, a gente estava falando com a atendente, pedindo a nossa mesa, e de repente chega um casal. A gente não fica prestando atenção nos outros não, tá? Mas esse dia foi interessante, que a gente viu um casal chegando, meio desengonçado, assim, um com o outro. A menina, assim, meio dura, eles dois meio, assim, sem intimidade ainda, um com o outro. Eu lembro que ela viu e comentou assim, caramba, amor, esse casal meio, parece que começaram a namorar, tipo, ontem, assim, sabe? Há uns 2, 3 dias, assim, a menina meio dura com ele e tal. O casal parecia meio sem intimidade, assim, parecia que estava no início de um relacionamento. Não sei se você já reparou, quando uma pessoa conversa com a outra, meio sem intimidade. Você já conversou com alguém assim? Que você não tinha muito o que falar, não sabia muito o que fazer, você fica meio duro mesmo, assim. Você fica meio sem saber o que falar, como agir, a conversa fica meio tensionada, tá ligado? Você fica meio, que assunto que eu puxo? O que eu falo? Sabe quando você pega na barca, assim? No início da barca, uma pessoa senta do teu lado, ela te conhece, você fica, meu Deus, como que eu vou arranjar assunto para falar nesse trajeto inteiro? A gente não sabe o que falar, não sabe como agir, que assunto que eu puxo. Você já se sentiu assim com Deus? Você já se sentiu assim em algum momento em que você ia fazer sua devocional e aí você começou a orar, você ficou assim, cara, o que eu falo? E aí você faz aquelas frases repetidas de sempre, que são as suas orações, aquelas frases que você já conhece, que você repete todas as vezes que você vai falar com Ele. Muitas vezes, a nossa vida com Deus é meio assim. Às vezes a gente fica meio sem intimidade com Deus, parece que a gente fica meio duro com Ele. A gente fica naquela repetição de palavras na hora que a gente vai orar. E aí a gente faz desse momento com Deus um momento que eu preciso ter, como se fosse uma obrigação, sabe? Com Ele. Muitas vezes a gente tem essa vida com Deus um pouco mecânica. E existem alguns motivos para isso. Pode ser, às vezes, falta de frequência na busca mesmo. A gente busca uma vez a cada 2, 3 semanas. Às vezes é falta de temor. A gente não tem noção da grandiosidade do nosso Deus e acaba meio que falando de qualquer jeito com Ele. Às vezes é por causa de algum pecado que não é confessado diante de Deus. Às vezes é algum pecado desconhecido que a gente, enfim, continua praticando com a nossa vida. Por alguma razão, a gente tenta falar com Deus, tenta viver com Deus, mas Ele não se parece àquele amigo presente, tá ligado? Aquele amigo que, você gosta de estar perto, que você se sente à vontade, que você sente que tem intimidade. Só que isso acontece não por culpa dele, mas acontece por alguma coisa em nós que às vezes a gente nem percebe, a gente tem até dificuldade em explicar. Semana passada, João estava pregando aqui e ele falou uma parada que eu queria muito que você tivesse guardado no seu coração. Eu espero que você se lembre disso. Ele falou algo mais ou menos assim. Eu não vou usar, obviamente, as mesmas palavras, mas a ideia era: nem sempre é a negação a Jesus que deixa a gente frio com Deus, que faz a gente se distanciar de Deus, que faz a gente ter um relacionamento ruim com Ele. Na maioria das vezes, são coisas pequenas, coisas do dia a dia que são capazes de nos distanciar de Deus. Ele falou algo mais ou menos assim, com essa ideia. Cara, isso é tão verdade. Isso é tão verdadeiro. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, especialmente lidando com jovens aqui na igreja.
Quantos gabinetes eu tenho feito ultimamente e a conversa sempre vai para esse ponto? A pessoa fica meio assim, desanimada, triste, abaixa a cabeça, e é sempre mais ou menos a mesma coisa. Pô, não estou muito animado, sabe? Eu estou com um desânimo no meu coração, eu não tenho buscado como eu gostaria, eu tenho vacilado direto, tenho caído em determinado pecado e parece que eu não consigo, sabe, me livrar dessa parada, eu não consigo deixar isso para trás. Eu sei que muitas vezes a gente já pregou sobre isso e esse eu acho que é um tema que precisa ser revisitado sempre, porque é da natureza humana a gente voltar a ter uma vida assim, é da natureza humana caída, voltar essas velhas práticas e voltar a viver uma vida estranha com Deus, meio que sem intimidade com Ele. Esse trecho que a gente acabou de ler mostra pra gente alguns detalhes que eu queria compartilhar com vocês aqui essa noite. Ensinam muito sobre relacionamento com Deus. É um trecho que o próprio Jesus está falando sobre o relacionamento dele com o Pai. Esse trecho vai ensinar coisas para a gente sobre relacionamento saudável, constante, íntimo, como deveria ser a nossa vida em todo o tempo. Nesse texto aqui, Jesus estava ensinando a uma multidão que tinha seguido ele, que ele era o pão vivo que desceu do céu, e ele estava falando para essas pessoas que se elas se alimentassem dele, elas receberiam vida, uma vida em abundância. Só que isso, naquele momento, foi escandaloso para aquela galera ali que estava ouvindo Jesus. A partir daquele momento, até muitos deixaram de seguir ele. Falaram, cara, difícil isso que você está falando para a gente. E aí muitos abandonaram naquele momento. O que me impressiona aqui não é o fato de alguns terem abandonado Jesus nesse momento, mas é perceber a forma como Jesus viveu, não para si próprio, mas para cumprir a vontade do Pai. O que chama atenção para mim nesse texto é a forma como a gente vê Jesus vivendo a vida, ensinando coisas, demonstrando para as pessoas com as próprias atitudes como ele estava vivendo aqui, não para fazer a própria vontade, mas a vontade do Pai. Ele viveu por um propósito além de si mesmo. E isso vai ensinar coisas importantíssimas que a gente precisa trazer para a nossa vida, para trazer crescimento espiritual, para trazer maturidade. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que viver uma vida cristã plena é muito mais do que apenas deixar de pecar. Viver uma vida cristã plena, profunda, é muito mais do que apenas deixar de pecar. Jesus vai falar aqui, desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Cara, olha que coisa impressionante aqui. Jesus viveu a vida dele nesse mundo ativamente. Ele viveu ativamente, não para cumprir um protocolo, mas uma vontade. Não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Existe uma grande diferença entre ter que fazer alguma coisa e fazer alguma coisa desejosamente. Quer ver, por exemplo, Najib, está aqui, me ajuda aqui, para a gente fazer um exemplo aqui prático, rápido. Me fala alguma coisa que você tem que fazer, que você faz porque tem que fazer, mas você não curte muito. Rápido. Você tem que fazer. Fala rápido. Lavar a louça. Bom. Você faz porque tem que fazer, mas você não curte muito. Me fala uma coisa que você faz, que você gosta de fazer, que você tem desejo em fazer. Eu já até sei, futevôlei. Pode ser? Futevôlei. Você gosta de jogar futevôlei. Existe uma grande diferença para a vida do Najib entre lavar a louça e jogar futevôlei. Lavar a louça ele faz porque tem que fazer, mas ele não curte fazer. Ele não faz com desejo. Mas quando ele joga futevôlei, ele faz amarradão, não faz? Você faz amarradão. Existe uma diferença enorme entre a gente ter que fazer alguma coisa, a gente fazer alguma coisa com desejo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que quando Jesus viveu a vida aqui e cumpriu a vontade do Pai, Ele fez isso desejosamente. Jesus, cumprindo a vontade do Pai, Ele fez isso com o mesmo sentimento que o Najib tem quando ele joga futevôlei. Não era uma coisa que ele tinha que fazer. Ele tinha que cumprir essa vontade. Ele fez isso com desejo. E isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Jesus podia ter feito o basicão.
Ele podia ter vindo para esse mundo e falado, pô, o que eu preciso, o que é o mínimo que eu tenho que fazer? Eu tenho que só viver, tenho que dar minha vida numa cruz, ressuscitar e está tudo certo. Beleza, ele podia ter vindo, nem perdia tempo com ninguém, cumpria isso rapidinho, de repente com 15, 16 anos dava logo a vida e está tudo certo. Jesus podia ter feito só o basicão, mas ele não fez assim. Ele veio a esse mundo, ele viveu uma vida perfeita e ele ensinou, ele exortou, ele demonstrou, ele amou as pessoas. Cara, Jesus foi muito além do que aquilo que ele tinha que efetivamente fazer. Tanto que você vai ler, quando a palavra relata que as pessoas percebiam que Jesus falava como quem tem autoridade. Isso acontecia porque Jesus falava as coisas que ele colocava em prática na sua vida. Naquele tempo existiam fariseus que falavam muitas coisas parecidas com as de Jesus, mas eles não colocavam em prática. As pessoas olhavam e não pensavam como elas pensavam sobre Jesus. Elas não achavam que os fariseus viviam como quem tem autoridade. E Jesus, elas viviam de uma forma completamente distinta, diferente. Ele podia ter feito o basicão, ó, não peca, dá a vida na cruz e está tudo certo. Mas Jesus não viveu uma vida passiva, uma vida que apenas vai levando, que o importante é não pecar. Tá ligado? Ó, o que importa é não fazer isso, porque isso desagrada a Deus. Quando a gente vive uma vida assim, em que o importante é não pecar, o foco fica mais no que eu não devo fazer, é sempre o mínimo possível, é uma vida medíocre. Tá ligado? Às vezes a gente vive dessa forma. Essa é aquela mentalidade que leva a gente a fazer a devocional como se fosse um rito. Pô, é isso que tem que fazer? Tem que fazer devocional? Quanto tempo mais ou menos? Meia hora, tá tudo bem. Se eu ler 1 capítulo, 2 capítulos, tá tudo bem. Eu vou fazer. É isso que tem que fazer. É o basicão. E aí eu vou lutar para não pecar, porque é isso que eu tenho que fazer. Jesus não viveu dessa forma. Jesus viveu uma vida ativa, uma vida que buscou agradar o Pai, que buscou honrar o Pai ativamente. O que mais importava para Jesus era ter proximidade com o Pai. Quando a gente vive uma vida assim, o que mais importa é a proximidade. Eu quero estar perto de Deus. Quando a gente vive assim, o foco muda, o foco se torna, cara, eu quero fazer o máximo possível, eu quero agradar a Deus, quanto mais da presença dEle, melhor, quanto mais dEle, melhor, quanto mais agradar, melhor, quanto mais perto eu estiver, melhor. Jesus viveu assim. Existe aqui um aspecto que é intencional, eu me mexo, eu me movo na direção de Deus, eu quero fazer assim, eu quero agradar o coração do meu Pai. Todas as inclinações se voltam para Ele. Se não ficou muito claro, deixa eu ilustrar de uma forma que eu acho que vai ficar mais claro. Imagina que eu estou casado com a Letícia, você já sabe, a gente já tem 7 anos de casado. E ela se vira e fala assim para mim, amor, eu não gosto quando você bota toalha molhada em cima da cama, amor. Pô, isso é muito ruim, por favor, não bota toalha molhada em cima da cama, porque isso me desagrada. Aí, pô, eu pego essa frase dela, cara, tá aí. Já sei como agradar a minha esposa. É só não botar a toalha molhada em cima da cama e tá tudo certo. Pô, cara, eu vou agradar muito a minha esposa. É só não botar a toalha molhada em cima da cama. Se eu fizesse assim e agisse dessa forma, eu seria um marido medíocre. Medíocre. Só faz o basicão para não desagradar. Agora, imagina que eu conheço a minha esposa, eu sei as coisas que ela gosta de fazer, eu sei que ela ama quando eu pego ela e levo para jantar e a gente tem uma noite maneira juntos. Eu sei que ela se amarra quando eu chego em casa e ouço as coisas que ela tem para me dizer com atenção. Eu sei que ela gosta quando eu dou carinho a ela. Eu sei que ela fica feliz quando eu levo chocolate para ela quando ela está naqueles dias. E aí, pô, eu começo a fazer essas coisas para agradar, porque a minha intenção é, cara, eu quero agradar a minha esposa, então eu vou fazer essas coisas de uma forma intencional. Se eu começar a fazer isso, eu vou ser um marido admirado, mais feliz, e eu tenho certeza que eu vou fazer a minha esposa mais feliz. Você consegue perceber o que eu estou querendo dizer? Eu não agrado a minha esposa quando eu deixo de desagradar, eu agrado a minha esposa quando eu agrado. Parece meio óbvio, meio bobo, mas a gente vive a nossa vida com Deus assim.
a gente fica pensando, é só não pecar, é só não fazer, é só não isso, é só não aquilo. E a gente pensa, pô, estou agradando muito a Deus. Jesus não vivia a vida dele dessa forma. Ele viveu uma vida ativa na direção do Pai. Ele fazia coisas para agradar o seu Pai. Isso é muito diferente de uma vida que só fica lutando contra pecados. Ou talvez um pecado só, que é aquele que te atormenta, que você pensa, cara, se eu largar esse pecado, eu vou ter uma vida santa. Mas a vida santa não é só você largar um pecado. Você consegue perceber a profundidade disso? Como isso faz diferença na nossa vida? A gente precisa aprender com isso. Se você pensar de forma honesta, você pode se enganar achando que um dia que você não caiu naquele pecado de sempre, foi um dia que você se aproximou mais de Deus. Sabe, um dia que você fala assim, hoje eu não vou cair, hoje eu vou ficar firme. Fica firme, o dia inteiro você fica prestando atenção, tal, não vou cair. Aí passa o dia inteiro e chega à noite, caraca, não caí. Pô, estou muito mais perto de Deus. Mas aí você não buscou, você não leu a palavra, você não se aproximou mais de Deus intencionalmente. Você percebe como isso é sutil? E no fim a gente acha que a gente está muito mais perto de Deus, só porque a gente deixou de pecar. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. É claro que a gente tem que deixar de pecar, mas o meu ponto aqui é, a gente precisa ir para um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Fazer a vontade de Deus é muito mais do que simplesmente não pecar. Existe um sentido em que a gente pode e deve ser ativo em agradar a Deus, em seguir ao nosso Senhor. A gente pode e deve ser intencional em desejar mais, em agradar mais, em nos aproximar mais. E isso faz muita diferença. E aí a gente vai para a segunda coisa que eu quero destacar aqui. Quanto mais nós entendermos que a vida não se trata de nós, mas do Senhor, mais satisfeitos nós seremos. Quanto mais a gente entender isso, que é algo básico da vida cristã, que a vida não se trata de nós, a vida se trata do Senhor, mais a gente vai ser satisfeito, mais a gente vai ser feliz, mais a gente vai sentir contentamento. Jesus vai dizer, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Sabe o que a gente percebe aqui? Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade, Ele tem uma vontade específica. E Ele é o Criador da vida, Ele é o Criador de tudo que existe. Ele criou todas as coisas para um propósito muito maior. Sabe qual é? Exaltar a sua glória. Deus criou todas as coisas para exaltar a sua glória. Inúmeros textos bíblicos comprovam isso que eu acabei de dizer para vocês. Quando você lê Colossenses 1,16, a palavra diz, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você está incluído nesse todas as coisas aqui. Você foi criado para Ele. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus. Quem criou os céus? Foi o próprio Deus. Deus criou os céus para declararem a sua própria glória. Está vendo esse trovão que deu agora e você ficou assim se olhando? Deus que fez isso aí agora. Ele fez isso para a sua própria glória. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Se isso é verdade, galera querida, e a gente crê que é, a vontade de Deus é maior e mais excelente que a nossa. Nós somos criaturas. Nós somos seres limitados, dependentes, carentes dele. Sem Ele, a nossa vida não tem o menor sentido. Jesus, na sua encarnação, Ele viveu uma vida assim também. Uma vida também limitada e dependente na sua humanidade. Cara, isso me impressiona muito, isso é incrível. E Ele fez isso para cumprir toda a vontade de Deus e assim ser um sacrifício suficiente e definitivo no nosso lugar naquela cruz. Jesus, quando foi para a cruz, Ele foi no nosso lugar, foi uma morte substitutiva.
Se não tivesse sido no nosso lugar, nós não teríamos perdão de pecados. Nós não teríamos intimidade com Deus. Nós não teríamos vida eterna. E Jesus, vivendo dessa forma, então, Ele nos ensina como viver uma vida plena. Se Jesus, sendo Deus encarnado, viveu para fazer a vontade do Pai, a gente consegue perceber nisso que viver para Deus é a forma da gente encontrar a perfeita satisfação. Jesus fez assim. Quem somos nós para desafiarmos esse princípio? Jesus, vivendo a vida dele aqui, para fazer a vontade do Pai, ele reafirma esse princípio de que a vida é de Deus e é para Deus. A humanidade de Jesus deixa isso evidente. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E isso aqui vai levar a ideia da lição anterior para um nível muito mais profundo. E eu quero que você preste atenção nisso. Essa ideia de que viver para agradar a Deus tem muito mais a ver com uma vida ativa na presença dEle, em vez de uma vida que só deixa de fazer coisas que desagradam a Ele. Isso conduz a gente a um propósito muito mais significativo, enquanto a gente vive essa vida. A vida passa a ter significado. A gente começa a viver para algo além de nós também, como Jesus viveu. E isso começa a satisfazer o coração. O que eu estou querendo dizer é, quando a gente começa a entender que a vida é de Deus, e quando a gente começa a desejar viver essa vida para Ele, a gente começa a ter satisfação verdadeira. Por isso, Jesus, quando diz que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, Ele leva a gente a um nível mais profundo de relacionamento. Vida e vida em abundância é levar a gente a um nível mais profundo de relacionamento. Vida em abundância não é você ter várias coisas maneiras nesse mundo, não. Ter uma vida abundante não é ter uma vida com um monte de coisa que você pode conquistar. Uma vida abundante. Você tem aquele carro que você sempre quis, aquele emprego que você sempre sonhou, você tem aquele casamento maneiro, você consegue encontrar alguém para viver o resto da sua vida, você consegue ser reconhecido, você tem uma vida abundante. Não, não é isso que é vida em abundância. Vida em abundância é ter relacionamento com Deus. Uma vida abundante é uma vida que se relaciona com Deus. É a vida que Jesus viveu. Enquanto nós cremos nele e cremos na sua obra naquela cruz, nós somos reconciliados com Deus. Jesus dá a vida por cada um de nós para que o nosso relacionamento com o Pai seja restaurado, seja refeito, e isso acontece de fato. E a gente então começa a se relacionar com Deus de forma ativa, querendo agradar de fato o coração do nosso Deus. E isso é que vai encher a nossa vida de propósito e consequente satisfação. Na minha opinião, não existe melhor explicação para a vida e abundância. Isso é vida em abundância. Uma vida que sabe para que vive, ou melhor, para quem vive. Cara, tira o propósito de uma pessoa e veja onde ela vai. Qualquer pessoa sem propósito perde a alegria de viver. Qualquer pessoa sem propósito vive perdida. Qualquer pessoa sem propósito não tem por que continuar nesse mundo. Pessoas sem propósito estão sem vida. Por isso que muita gente que não conhece o Senhor busca desesperadamente propósito em qualquer outra coisa que tenha cara de propósito. Por isso que tem gente que faz do trabalho o seu propósito. Só que esse propósito é muito falho, é muito pequeno, porque a qualquer momento o trabalho pode acabar. E a pessoa é demitida, acabou o propósito, ela fica desesperada, acabou a sua vida. Não. Aí a pessoa busca no casamento. Só que o casamento também não é um propósito sólido. Porque casamentos têm dificuldades, casamentos têm confusões, a gente ainda é pecador nesse mundo. E aí o casamento entra em crise, você perde o seu propósito.
Aí tem gente que vai buscar no sexo, e aí você está lá, e aí você não entende por que Deus guarda o sexo para o casamento, você fica doido, parece que sua vida perde propósito. E aí tem gente que busca na felicidade o propósito, só que felicidade é uma coisa totalmente momentânea desse mundo. E aí tem gente que busca coisa atrás de coisa, em droga, em sexo, em mulher, em não sei o que, atrás de felicidade, e sempre vai acabar. Nós que conhecemos o Senhor e a sua palavra, entendemos que propósito verdadeiro é vivermos o que fomos criados para viver. Refletir a imagem de Deus na face de Cristo. Em outras palavras, viver para a glória de Deus. Propósito verdadeiro é viver para a glória de Deus. Nós fomos criados para isso. Cara, isso é muito profundo, e isso é, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é sério também, porque a gente precisa refletir em coisas como: por que você faz a faculdade que você faz? Você entende? Se você está fazendo a faculdade que você faz só para conseguir uma profissão, o seu propósito está equivocado. Por que você trabalha na empresa que você trabalha? Por que você se importa com a sua família? Por que você quer se casar? Se essas perguntas não tiverem como resposta glorificar a Deus, você vai arranjar um grande problema para a sua vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Todas essas coisas precisam ser feitas para a glória de Deus, e quando a gente faz assim, a gente encontra satisfação e alegria, porque em todas essas coisas, nós somos chamados a refletir a glória de Deus na face de Cristo. Quando você estuda na faculdade, você precisa fazer isso para que Deus seja exaltado. Você vai pensar: Senhor, eu quero aprender mais, porque eu quero ser uma pessoa cheia de conhecimento, e eu quero aprender mais da Tua criação. E quando eu trabalhar, eu quero mostrar para as pessoas que eu faço isso para a glória do meu Deus. E esse trabalho é só um meio, porque essa vida aqui é muito pequena, é muito breve, é muito frágil, e eu não vejo a hora da eternidade. Quando a gente vive assim, a nossa vida, ela muda completamente. Quando a gente começa a viver assim, Deus começa a ser glorificado, de verdade. Deus começa a ser mostrado ao mundo e aprofundado nos nossos corações. Cara, eu não sei vocês, mas enquanto eu pensava nessas coisas, Deus ia falando, cara, isso aqui é maravilhoso demais. Isso faz o coração vibrar muito. Nessas horas eu fico meio bolado, a gente ser meio frio aqui dentro, assim, a gente tinha que dar um glória a Deus, sacou? A galera fica falando de dom do Espírito, mas pô, na hora de ser penteca aqui não é penteca. Pô, glória a Deus, pô, meu irmão, aleluia. Pô, glória a Deus por isso. Por isso é necessário a gente orar e pedir a Deus que faça parte de todos os nossos projetos, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, para que em tudo Ele receba glória de verdade, de verdade. E assim, à medida que Ele receba a glória, enquanto a gente vive para a sua glória, o nosso coração se satisfaz, encontra alegria verdadeira, encontra prazer onde sempre deveria ter encontrado. A vida foi planejada por Deus dessa forma. Jesus viveu assim, Ele veio para cumprir a vontade do Pai, e assim Ele mostrou que a vida se trata de viver para Ele. Quanto mais nós entendermos que a vida não se trata de nós, mas do Senhor, mais nós seremos satisfeitos. E aí a gente vai para a terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto. A vida perfeita ainda virá. A vida perfeita ainda virá. Eu sei que às vezes a gente vai falando sobre essas coisas maneiras da vida com Deus aqui nesse mundo, e a gente tem muita tendência humana de olhar para esse mundo, de desejar esse mundo, de querer as coisas desse mundo. Eu sei, eu sou assim também. Às vezes eu quero as coisas desse mundo também. A gente não pode se esquecer que a vida perfeita ainda virá, ainda virá. Todas essas coisas que a gente falou até agora, de agradar a Deus ativamente, de viver a vida para a sua glória, encontrar satisfação assim, vão ajudar a gente a viver uma vida abundante aqui nesse mundo caído, enquanto a gente aguarda o que é perfeito. Só nesse tempo curto, porque esse tempo é muito curto, te garanto.
Jesus diz: essa é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Nós ressuscitaremos no último dia. Nós ressuscitaremos no último dia. Essa é uma vontade de Deus para cada um de nós. Não é para todo mundo, é para aqueles que amam Jesus, que creem em Jesus, que entregaram a sua vida para Jesus. Ele, como a gente falou aqui, criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E nos ressuscitar no último dia, de uma certa forma também, vai glorificar o seu nome. A vontade do Pai é essa. Ele deseja que Jesus, pelo poder que o ressuscitou dos mortos, ressuscite a todos aqueles que Ele elegeu pela sua vontade soberana. Se você não tem noção do que significa ressuscitar no último dia, falando com uma linguagem bem clara, bem tranquila, a gente vai ter um novo corpo, carne e osso, mas sem mais os efeitos do pecado. É isso que significa ressuscitar no último dia. O que a palavra ensina para a gente e que é a nossa esperança, a gente vai desenvolver isso aqui agora, é que eu e você ressuscitaremos. A gente vai ter um novo corpo, com carne e osso, como esse que você vê agora, mas sem mais os efeitos do pecado. Assim como Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou em carne e osso. Seus discípulos o viram. Essa é a nossa maior esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos seus irmãos lá em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 17 a 19, ele diz o seguinte, preste atenção nesse texto aqui, ele é maravilhoso demais. Ele vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês e nós, consequentemente, têm. E ainda estão em seus pecados, porque se Cristo não ressuscitou, não tem perdão de pecados. Por isso que ele vai dizer isso. Se ele não ressuscitou, a fé de vocês é inútil, vocês ainda estão em pecados. Não existe perdão de pecados se não houve ressurreição. Mas ele vai continuar. Neste caso, também os que dormiram, os que já morreram em Cristo estão perdidos. Aqueles que morreram crendo no Senhor, não tem salvação para eles, se Cristo não ressuscitou. E agora vem o que eu acho mais incrível. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a gente acredita num Cristo, num Jesus, só para essa vida aqui, num Cristo que não ressuscita, num Cristo que não faz nenhum milagre, num Cristo que não é todo poderoso como a gente crê que é, a gente ter esperança nesse Cristo, só por ensinamentos bonitinhos, só para viver uma vida moralmente melhor, a gente é digno de pena. Cara, olha o que a palavra está falando para a gente aqui. Você está percebendo? Essa doutrina, ela é tão essencial que a razão da nossa esperança está fundamentada nela. A doutrina da ressurreição. Nós ressuscitaremos assim. Se não houver ressurreição no fim de tudo, a gente está perdendo tempo num lugar como esse toda semana. Se a gente crê no Jesus só para uma religião, sem ressurreição, a gente está perdendo tempo, é isso que eu estou querendo dizer. Você está vindo para esse lugar aqui semana após semana à toa, para de vir. A sua fé é inútil. E aí, aquela ideia que a gente acabou de desenvolver aqui, de você ter um relacionamento com Deus ativo ou medíocre, não importa. Você não precisa nem ter relacionamento com Deus. Cara, a grandeza do Evangelho, a nossa esperança está no fato de que Jesus ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos no último dia. Isso é surreal. Por isso, a gente pode falar de viver para agradar esse Deus, porque Ele é que tornou isso possível para mim e para você. Por isso a gente pode e deve agradar a Ele ativamente, fazendo coisas que o agradam. Por isso a gente pode falar de encontrar satisfação plena ao viver para a sua glória, porque Ele é digno de glória. Um Deus que faz isso por mim e por você, Ele merece toda a glória. Ele tem algo muito maior, muito melhor, muito mais sublime, reservado para todos que creem no seu Filho Jesus.
Galera, essa é a esperança do Evangelho, essa é a boa notícia. Jesus veio ao mundo, Ele viveu uma vida perfeita, Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, Ele morreu naquela cruz, no nosso lugar. Quando Ele dá a sua vida naquele lugar, Ele toma sobre si a nossa maldição, Ele toma sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas lutas. Ele morre no nosso lugar, uma morte substitutiva. Mas não para por aí, 3 dias depois Ele ressuscita, porque Ele ressuscitou, isso é um fato. Nós vamos ressuscitar no último dia. A gente vai ter um corpo glorificado, sem mais os efeitos do pecado, numa era agora que não vai haver mais dor, que não vai haver mais sofrimento, que não vai haver mais angústia, que não vai haver mais ansiedade, que é o mal do nosso tempo. Na eternidade, não vai ter mais remédio para a gente ficar tomando para curar as nossas doenças. Na eternidade não vai ter mais psicólogo, desculpa, Emily. Não vai ter mais psicólogo, porque a gente não vai ter mais problema psicológico. Na eternidade não vai ter mais preocupações sobre o futuro. Na eternidade não vai ter mais medo de qualquer coisa que possa nos abalar. Tudo vai passar. O que torna isso possível, o que eu acabei de dizer, o que torna todas essas coisas verdadeira, realizável, plausível, é Jesus. Jesus. A vida perfeita ainda virá, mas ela virá. Ela virá. Essa é uma realidade, não é um mito. Isso não é uma historinha com um final feliz fantasioso. Jesus ressuscitou da morte. Mais de 500 pessoas testemunharam isso com os próprios olhos. Algumas pessoas conversaram com Jesus ressuscitado. Algumas pessoas tocaram nele fisicamente. Algumas pessoas até comeram com ele. E isso ficou relatado, ficou registrado. Existem provas documentais. Provas documentais iguais às que existem para qualquer outro fato histórico que você acredita. Em qualquer matéria que você estuda no colégio. Quando você estuda sobre as guerras de 1900 e não sei quanto, quando você estuda sobre fatos do século III, do século V, do século VIII, você estuda e acredita porque existem provas documentais sobre essas coisas. Existem provas documentais sobre o registro da ressurreição de Cristo. Isso é um fato, é uma realidade. Diante disso, a questão para a gente aqui não é se é verdade ou não, se Jesus ressuscitou ou não. A questão aqui é se eu me curvo ou não. Diante da realidade de Jesus e da sua ressurreição, eu me curvo diante desse Senhor, desse Deus ou não? Ou eu vou negar até o fim? Jesus de Nazaré está vivo. Jesus de Nazaré, Jesus que existiu no primeiro século, Ele está vivo hoje. E porque Ele está vivo e nós cremos nele, nós também vamos viver por toda a eternidade com um corpo ressuscitado. Isso é maravilhoso demais. Diante disso, eu queria trazer algumas aplicações. Vamos lá, em primeiro lugar, busque um relacionamento em vez de uma meta. Isso pode fazer muita diferença para você. Às vezes a gente está achando que está buscando um relacionamento, mas na nossa cabeça a gente transforma esse relacionamento e ele fica com cara de meta. Eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que buscar tanto, eu tenho que ler tantos capítulos, eu tenho que orar tantos minutos e tal. O ideal é a gente guardar, separar momentos constantes com Deus. Relacionamento com Deus é diferente de momento mecânico com Deus. Momento duro, sem intimidade, como a gente falou aqui no início. É isso que a gente chama de devocional. É um momento de devoção. É um momento que a gente para tudo e entrega a nossa vida diante do Senhor. Aí eu quero trazer aqui, nesse momento, 5 dicas, 5 requisitos para uma devocional mais madura. Eu confesso para vocês que essa semana eu tentei pensar muito, eu fiquei muito assim, tempo assim, eu queria tentar fazer tipo um acróstico, assim, devo, aí o D é tal coisa, o E é tal coisa, o V é tal coisa, essas coisas ajudam, né, a gente a guardar. Cara, não deu porque eu precisava de um C, para falar de constância. Aí ia ficar devoque, ou devoce, aí ia ficar ruimzão, ia ficar feio pra caramba. Aí eu fiz assim, 5 requisitos que vão ajudar a gente, como se fosse um passo a passo para uma devocional mais madura. Eu tenho certeza que você já faz a sua devocional, mas a gente pode amadurecer um pouco mais esses momentos que a gente tem com Deus. Então a primeira coisa, dia a dia.
dia a dia, recorrência, constância. Para a gente ter uma devocional mais madura, isso precisa acontecer numa base frequente, sempre, tá ligado? Quando eu penso assim, cara, eu quero estar com a minha esposa todos os dias. Não é porque todos os dias é uma meta. Todo dia eu tenho que estar com a minha esposa, isso aqui é minha meta. Se eu não cumprir, ferrou. Não, cara, tem vezes, óbvio, eu viajo porque tenho um doutorado, aí não dá para ficar com ela. Pô, nesses dias, todo o desejo do meu coração era estar com ela, mas eu não posso, isso acontece, sacou? Então, assim, primeiro lugar, dia a dia. Segundo requisito é ser intencional. Intencional. A gente falou várias vezes sobre isso aqui, mas guarda isso no seu coração. Porque esse momento que a gente tem com Deus precisa ser parte da nossa vida. A verdade é que quando a gente deseja alguma coisa, a gente coloca a nossa intenção para aquilo. E muitas vezes a gente não coloca essa intencionalidade na nossa vida com Deus. Terceira coisa que é muito importante é organização. É ser organizada ou orientada. Existe sim uma forma mais correta. Ter um momento devocional com Deus, esse relacionamento com Deus, tem uma ordem de, vamos colocar entre aspas aqui, liturgia, e tem também uma ordem de coração. A gente precisa saber, cara, eu vou começar orando, porque eu preciso que Deus me dê discernimento, que Ele me ilumine, para quando eu abrir minha Bíblia para ler, ela faça sentido para a minha vida. E eu consiga aplicar isso enquanto eu vivo. Sacou? Então a gente faz uma oração, lê a Bíblia, aí depois a gente tem um tempo na presença de Deus, isso leva a gente para o quarto passo. E esse eu acho que é o mais difícil que o quinto, que é contemplativo. É ser contemplativo. Uma devocional mais madura é uma devocional que a gente coloca coração de verdade, desejo de verdade. E isso eu acho que é o mais difícil para a maioria das pessoas que eu consigo conversar. O que eu estou querendo dizer com contemplativo é, quando a gente vai para a presença de Deus, o nosso coração, ainda que a gente pense, sabe, daquele pensamento assim, Deus, eu quero ser honesto com você, eu nem estou com vontade. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de honestidade diante de Deus, porque eu acho que isso é muito falta de respeito, assim. Você sabe que eu estou sem vontade nenhuma mesmo, sabe? Mas, eu sei que não dá para esconder nada de você e tal. Eu acho que a gente não deveria fazer assim com Deus. A ideia de ser honesto é ser um honesto com reverência, sacou? Tipo assim, Senhor, eu sei que você deu a vida naquela cruz por mim. E o fato de eu estar sem vontade nenhuma é porque eu sou tão pecador e tão mal, Senhor. Eu quero pedir perdão antes de começar a falar a primeira palavra. E a gente se colocar na presença dEle. E a gente se esforçar, pelo menos um pouco, para contemplar Deus. É isso que eu quero dizer com contemplativo. Você, por algum momento, você tem que parar um pouco. Você tem que dar um intervalo, você tem que parar de pensar na correria do dia a dia, nas coisas que você tem para fazer, o que você tem para entregar, se o seu post está com like ou não, se você vai abrir o seu celular ou não. Você tem que parar um pouquinho as coisas, inclusive até uma dica dentro disso aqui, desliga o seu celular na hora de fazer seu devocional e adora o Senhor. Contemplar a Deus é adorar a Deus, é ter uma atitude de adoração, de reverência na presença do Senhor. Ele te ama muito, Ele te quer muito. O mínimo que a gente pode fazer é, Senhor, eu quero te dar todo o meu coração de verdade, Senhor. Me ajuda nisso. E por 5, é ser vivida. Uma devocional mais madura. A gente falou de ser diária, dia a dia, de ser intencional, de ser organizada, de ser contemplativa e, por fim, vivida. A gente tem que trazer para a prática aquilo que Deus fala ao nosso coração no momento que a gente fica diante do Senhor. Porque senão, a devocional se torna só um momento em que a gente talvez decora mais um versículo bíblico. E isso, às vezes, não gera mudança na nossa vida. O mais maneiro, uma devocional madura, é aquela que você lê um texto que aparentemente não tem nada a ver, sabe? Tipo um salmo imprecatório. Mas você está com o coração tão desejoso por Deus, você está tão entregue naquele momento que você fala, cara, entendi tudo. E aí você consegue trazer aquilo e aplicar para o seu dia. E você está indo, sei lá, para a faculdade ou para o seu trabalho. A gente precisa aprender a fazer assim. Tem que ser diário, tem que ser intencional, tem que ser organizado, tem que ser contemplativo. A gente tem que adorar o nosso Deus de verdade, tem que ser aplicado na nossa vida, tem que ser vivido. Tenho certeza que se você se esforçar para viver assim, você vai investir num relacionamento muito mais profundo com Deus.
E isso vai se tornar muito mais do que o cumprimento de uma meta. Quando você começar a viver essas coisas no seu dia a dia de verdade, a sua vida com Deus vai parar de ser aquela coisa do tipo, pô, tem que parar para fazer tantos minutos com Deus, sabe? Aquela coisa de sempre, de uma vida sempre mediana na presença do nosso Senhor. Eu sei que quando a gente fala, por exemplo, de coisas como todo dia, pode parecer forçado no início, como se fosse uma meta. Mas como eu falei antes aqui, cara, quando eu quero estar todo dia com uma pessoa que eu gosto, isso não significa que seja uma meta. Eu quero todo dia porque eu não imagino mais a minha vida sem ela, sem essa pessoa. Essa é a diferença entre o ter que fazer, tá ligado? A diferença entre o ter que lavar a louça e a diferença entre jogar futevôlei. Quando você começa a fazer devocional assim, o desafio é você transformar o lavar a louça em jogar futevôlei numa coisa só, entendeu? É você transformar o seu relacionamento com Deus e, pô, eu tenho que fazer em, cara, eu quero muito fazer isso. Isso é o desejo do meu coração. Por que Jesus acordava de madrugada para orar? Ou por que ele se afastava volta e meia das pessoas para ter momentos a sós com o pai dele? Porque ele tinha desejo nesse relacionamento. Quando você tem desejo por alguma coisa, acordar cedo é tranquilo. Experimenta acordar de madrugada por uma coisa que você tem que fazer, uma coisa chata. Aquilo vai se tornar insuportável. Agora, quando você acorda de madrugada por uma coisa que você gosta, que você tem desejo, você não precisa nem botar despertador. Você vai fazer aquilo ali. Essa é a ideia aqui. Segunda aplicação. Queira agradar a Deus e viver uma vida cristã ativa, mais do que cumprir as regrinhas da lista. Cara, se esforça para fazer dessa forma. Viver uma vida cristã mais ativa, na direção de Deus, querendo agradar, como a gente acabou de falar aqui, em vez de cumprir as regrinhas da lista. Em relacionamentos, a gente é muito mais agradável e feliz quando a gente agrada ativamente do que quando a gente só se preocupa com o que a gente não pode fazer. Quando a gente vive a vida cristã como se fosse um conjunto de regras, só para a gente dar o check, a gente tende a ficar sempre naquele não posso, não devo. E a gente sabe que a vida cristã não é uma regra, uma listinha cheia de regras, mas a gente vive como se fosse. E a gente acorda e fala assim, cara, eu não posso pecar. E aí, consegui de novo. E aí, ó, esse dia, putz, dei mole. Aí paga a listinha, volta tudo de novo, dia seguinte, e fica dando check, não posso, não posso, não posso. Deixa eu abrir um parênteses grande aqui. Eu não estou dizendo que a gente não deve lutar contra os nossos pecados. Isso é óbvio. A gente tem que deixar todo o pecado para trás. A gente precisa reconhecer o nosso pecado, se arrepender e viver uma vida em santificação. O que eu estou querendo aprofundar com vocês aqui é: existe mais prazer no coração de Deus quando a gente vive ativamente para agradar a Deus, em vez de só ficar se preocupando com não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Esse é que é o ponto aqui. Quando a palavra nos ensina a viver pelo Espírito, de modo nenhum satisfazer a carne, essa é a ideia. Quanto mais a gente vive para agradar a Deus, quanto mais a gente vai na direção do Senhor, mais a vontade de pecar vai embora, ou se torna muito menor. Esse é o segredo para a gente viver uma vida que não peca. Quanto mais a gente estiver vivendo para agradar a Deus, indo em direção a Ele ativamente, buscando de forma intencional, querendo conhecer mais do Senhor, querendo mais da Sua presença, desejando mais e mais a gente vai se encher do Seu Espírito. Lembra? É assim que a gente se enche do Espírito. A gente buscando ativamente, a gente querendo mais do Senhor, a gente desejando isso com todo o nosso coração. O Espírito enche a nossa vida. Isso é algo que vai acontecer, uma premissa bíblica. E quanto mais a gente se encher do Espírito, mais vazio a gente fica para as coisas da nossa carne. E aí chega a ilustração que eu queria fazer. Eu espero que dê certo aqui. Às vezes a gente vive a nossa vida assim, ó. Ela está cheia de pecado, carregada de pecado. E a gente está vivendo no dia a dia. E a gente fica assim, pô, está tão difícil. Aí fica, pô, mas eu não posso pecar, não posso. Mais um dia que eu não posso me masturbar e tal. E putz, de novo, caí. E a vida fica desse jeito. O que eu estou querendo dizer é, quanto mais a gente se encher do Espírito, mais isso aqui vai perdendo sentido para a gente. Eu vou fazer uma cagada que você já está percebendo, né? O problema é, antes de fazer isso que eu quero fazer, às vezes, e eu já tentei usar essa ilustração falando com algumas pessoas, mas mostrando assim visualmente eu acho que é melhor, dá para a gente entender melhor. Às vezes a gente está assim, cara, distante de Deus, pô, estou vacilando, todo dia, e fica assim, pô, estou tão desanimado, porque o coração está assim, está cheio de imundície, está cheio de pecado. Aí a gente, não, então eu vou buscar a Deus. Aí busca assim, ó.
Aí busca um pouquinho. Esse pouquinho não limpa nada, entende? Aí a gente busca lá 10 minutos um dia, aí vai buscar 10 minutos outro dia. Aí a gente faz assim, ó, pum. Quando você bota um pouquinho de água numa parada que está toda suja, isso não limpa. Agora é diferente quando você, meu irmão, se enche do Espírito, sabe? E o Espírito com o tempo vai limpando, daqui a pouco a sua vida está assim. Assim é que é para ser a nossa vida cheia do Espírito. Quanto mais você busca ativamente a presença de Deus, o Espírito vai encher a tua vida e toda a podridão vai sair. E sua vida vai ficar assim, limpa na presença de Deus, cheia de vontade de viver para a glória dEle, cheia de vontade para andar na direção de Jesus. Deu para entender? É assim que a gente tem que viver com o Senhor, vivendo ativamente. E a palavra ensina que quando a gente vive assim, quando a gente louva, quando a gente busca, quando a gente lê mais da palavra, mais a gente se enche do Espírito, mais a gente enche o coração do Espírito. E quanto mais a gente enche o coração do Espírito, menos espaço a gente dá para pecado, para sujeira, para imundície. E a nossa vida fica limpa. Você consegue entender que assim é fácil não pecar? Só que a gente pensa sempre com a ordem inversa. A vida está lá suja, cheia de pecado, e a gente, está tão difícil lutar, esse pecado é tão difícil, esse pecado é tão complicado, está tão difícil. Galera, a única forma de vencer pecados é assim. É se enchendo do Espírito, é se enchendo de Deus, é se enchendo da vida com o Senhor. Pense nisso, guarde isso no seu coração essa noite. É melhor você viver a vida cristã pensando, como eu posso te agradar mais, Senhor? Como eu posso me aproximar mais? Como eu posso te conhecer mais? Do que, eu não posso pecar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso. Terceira aplicação, dê mais valor à eternidade do que a sua vida breve e imperfeita. De uma forma agora mais profunda ainda, quando os nossos olhos se voltarem para a eternidade, aí mesmo é que as coisas desse mundo vão perder valor. Quando a gente estiver vivendo um relacionamento com Deus, a ponto dos nossos olhos estarem fixos na eternidade, aquela vida perfeita para sempre com o nosso Salvador, mais as coisas desse mundo vão perder valor. E, consequentemente, as tentações, os prazeres passageiros também vão perder força para encherem a nossa vida. Galera, a vida perfeita ainda virá. É lá que a gente tem que desejar viver. É para lá que a gente vai. Não é para esse mundo aqui, não. Sempre que eu e a Lê programamos uma viagem, a gente tende a planejar, a gente tende a pensar nessas paradas, a gente curte às vezes, quando a gente vai tirar férias, a gente fecha, quando a gente decide para onde a gente vai, aí a gente começa a combinar entre a gente. Amor, agora então que a gente já decidiu que a gente vai para tal lugar, vamos segurar mesmo agora os nossos gastos, vamos ficar firminho, amor, agora vamos deixar de gastar nas paradas. A Letícia me ajuda mais do que eu a ela, tá? Porque ela lá em casa que segura as paradas assim. Mas a gente combina, cara, a gente fechou, a gente decidiu. A gente então começa a se programar para isso. A gente tenta separar um valor do nosso orçamento para a viagem. O nosso foco começa a ser a viagem. A gente começa a sair menos para lugares em que a gente gasta mais dinheiro. A gente começa a separar uma parte do nosso dinheiro para isso. A gente começa a planejar. A gente começa a visitar vários perfis e vários sites que falem desse lugar que a gente está se preparando para ir, que a gente quer conhecer mais. A gente começa a ver, que lugar então que a gente quer visitar, que lugar que a gente está querendo conhecer lá, onde que a gente vai em cada dia. E a Lê faz sempre assim um planinho maneiro, assim, cada dia, onde a gente vai, o que a gente vai fazer, onde a gente vai almoçar, onde a gente vai visitar. É como se virasse mesmo uma chave no nosso coração. E aí, quando a gente começa a olhar para essa viagem, começa a sonhar com isso, a pensar nisso, as coisas da nossa rotina, do dia a dia, começam a perder um pouco mais de valor. Enquanto a esperança daquele momento que a gente está desejando da viagem, começa a ganhar mais valor. A gente começa a pensar agora na viagem, nas coisas da viagem, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. E aí a gente fica, tem que trabalhar. Agora a gente tem que fazer tal e tal coisa. Caramba, ainda tem que botar essa roupa aqui para lavar. Ainda tem que fazer um monte de coisa do dia a dia. E quanto mais a gente vai planejando e conversando sobre a viagem que está chegando, parece que o desejo de ir para aquele lugar, de viver aquele momento, vai crescendo no nosso coração. E aí quando chega na viagem, a gente está cheio de expectativas, a gente está feliz pra caramba. Pensar na eternidade precisa ser algo assim.
Quanto mais a gente vai buscando o Senhor, mais a gente vai olhando para aquilo, quanto mais a gente vive para Ele, tenha certeza, para onde a gente vai, mais a gente precisa apontar todos os pensamentos que a gente tem, todos os nossos desejos e emoções para lá. A gente tem que colocar todo o nosso coração lá, o nosso destino é a eternidade. A gente precisa viver dessa forma mesmo. Cara, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, lá é que é meu destino, lá é que é meu lugar. E à medida que a gente faz isso, se planeja para isso, e pensa nisso, se enche disso, as coisas desse mundo também começam a perder o valor. É isso que Paulo escreve aos seus irmãos lá em 2 Coríntios 4, versos 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quanto mais a gente fixar o nosso olhar na eternidade, mais o nosso coração vai desejar ir para lá. E mais as coisas desse mundo vão perder o valor e vão ser vistas como imperfeitas, como elas são de fato. E assim a gente vai querer se relacionar com o nosso Deus de uma forma ativa, o Deus que vai levar a gente para lá. E a gente vai conseguir viver para a sua glória em todo o tempo. Quero concluir dizendo que Jesus viveu por um propósito, além de si mesmo. Isso é fascinante. Isso é algo incrível. Ele deu a vida por pecadores para satisfazer não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. É claro que ele também desejou fazer dessa forma. E no fim, ele se alegra com essa atitude. Foi algo que trouxe satisfação ao seu coração. A profecia de Isaías confirma isso para a gente. Isaías 53:11. Depois do sofrimento, ele verá a luz e ficará satisfeito. Existe uma alegria que surge naturalmente do coração de quem vive para agradar a Deus, porque a vida é dele e isso faz muita diferença. Muita diferença. Que a gente consiga amadurecer no nosso relacionamento com Ele e viver de forma mais profunda e íntima com o nosso Salvador. O nosso Salvador foi para uma cruz para que isso fosse possível para todos nós. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Tantas coisas profundas e maravilhosas que você nos ensina, Senhor. Nós queremos te agradecer e te louvar. Obrigado porque a gente tem acesso a isso, a gente pode te buscar todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Senhor, isso aqui está na nossa mão. Que bênção que a gente tem, Senhor. Nós queremos te agradecer por tanto amor sobre a nossa vida, por tanta misericórdia, Deus. Ajuda a gente a amadurecer o nosso relacionamento contigo. Ajuda a gente a te buscar diariamente. E que a gente te conheça mais e mais, e o nosso coração se curve cada vez mais diante da tua majestade e diante do teu senhorio, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Ajuda a gente a te amar com toda a nossa vida, com todos os nossos sentimentos, Senhor, com todos os nossos pensamentos, com todos os nossos desejos, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém.